Seguimos nosso caminho por esse mar de longo, até que terça-feira das oitavas de Páscoa, que foram 21 dias de abril, topamos alguns sinais de terra. O capitão pôs o nome de A Terra de Vera Cruz. E dali avistamos homens que andavam pela praia, uns 7 ou 8. A feição deles era serem tanto avermelhados, de bons rostos e narizes bem feitos. Seus corpos são tão formosos que não pode ser mais. Eles não lavram nem criam. Nem há aqui boi ou vaca, cabra, ovelha ou galinha, ou qualquer outro animal que esteja acostumado a viver do homem. Enquanto ali andavam, dançaram e bailaram, sempre com os nossos, ao som de um tamboril nosso, como se fossem mais amigos nossos do que nós, seus. Até agora, não podemos saber se há ouro ou prata ou outra coisa de metal ou ferro. Águas são muitas, infinitas, e desta maneira dou aqui a vossa alteza conto do que nessa vossa terra vi. Deste porto seguro, da vossa ilha de Vera Cruz, hoje, sexta-feira, 1º dia de maio de 1500, Pero Vaz de Caminha. História é um lugar para pessoas sérias que querem investigar os temas, não querem agradar partidos. Querem investigar os temas. Isso é história. História não é exercício de simpatia. O historiador, já ensinou Leopold von Ranke, ele deve ser emocionalmente frio. Ele deve olhar a fonte e tratá-la com respeito. Mark Bloch vai dizer, a fonte deve ser interrogada. Encha de perguntas aquele documento, porque não é só no documento que está a história. Ele precisa de perguntas, ele precisa de interpretação. Só que toda interpretação tem um limite. Nós não podemos fazer, como acusou Gilberto Freire, como Marx, que interpretou demais, filtrou demais, foi parcial demais, e com isso fez uma produção que Paul Johnson e o próprio Gilberto Freire citado vão dizer que em muitos momentos é muito mais literatura do que produção sociológica ou filosófica. Há sempre a força do instante. A nossa vida, ela é formada por instantes definitivos até o instante final, que é o instante da morte. E no Brasil, os instantes políticos, os grandes instantes políticos, eles são discutidos de modo muito escasso e na maior parte das vezes para garantir interesses interpretativos e não um interesse genuíno com as fontes de investigação, de leitura do passado. Não é para construir um novo Brasil, construir uma história de um Brasil perfeito. Não, mas é para discutir a história do Brasil tal qual ela foi. A gente pode pensar assim, além da gente se conhecer nos detalhes, é melhor para isso, melhor para aquilo, não funciona bem nisso, o clima é tal, até o clima influencia na gente, é importante pensar nos valores universais, sim. Na conversa com os homens de todos os tempos e de todos os lugares. Afinal, existem muito mais pessoas mortas do que vivas. Então, a gente aprender com a humanidade é ouvir os mortos. São estes momentos que formam a nacionalidade. O que é o senso da nacionalidade? É a memória dos grandes feitos realizados em comum, onde todo o povo sente que está participando. É isso que é, vamos dizer, a identidade nacional. Agora, o nacionalismo brasileiro é assim, sempre foi um nacionalismo, primeiro, geográfico e não histórico. Hegel já dizia, a América Latina não tem história, só tem geografia. Então é um nacionalismo idiota, feito de orgulho do território, como se nós tivéssemos feito o território. As nossas matas, o ouro, os minerais, o petróleo é nosso, a Amazônia é nossa. Quer dizer, é um negócio geográfico. Em segundo lugar, é um nacionalismo ressentido, que não é um nacionalismo, é um anti-americanismo apenas.
Então, nós não temos, pelo menos no século XX, não temos uma verdadeira cultura nacionalista que teria que ser feita em torno dos valores nacionais efetivos, condensados nesses momentos em que o povo fez o seu próprio destino. Por que o Brasil é o país do futebol? Porque a gente não para de recordar a história do futebol. A gente está sempre lembrando das Copas, sobretudo a Copa de 70 com Pelé, a gente lembra dos outros, e sempre os nomes circulam, os nomes deles, né? Eu sou de Santos, em Santos tem estátua do Pelé, lá perto da minha casa. Como a gente lembra da história do futebol, cada um torce para um clube, você torce para um time. Você vai memorizar o título dele, o que ele fez no ano tal, quem foram os grandes jogadores. É assim que faz, você vai ter orgulho disso. Não é? Você vai ter que querer o quê? Manter um padrão de antigamente. Não, nós já fomos campeões disso. Te dá um orgulho, uma autoestima, você quer manter aquele padrão. Cadê? O da inteligência, o da moral, o da política, o do heroísmo, o da guerra. Assumiram com todos. Tem o que? O Olga Benário. Fazem filme de Olga Benário. Uma militante comunista, soviética, treinada na Rússia para matar brasileiro aqui, para implantar comunismo. É isso que fazem filme, em 2004, se não me engano. A falta de heróis está tão grande assim, a falta de modelos, a falta de arquétipos, de paradigmas. Não está tão grande. Brasil Colônia. Esse processo durou da metade do século XVI até a primeira metade do século XIX, tendo variações geográficas ao longo desses quase 3 séculos de existência. Durante esse período, nunca o Brasil teve o título ou designação oficial de colônia. Durante o processo de colonização, o Brasil teve apenas 2 designações oficiais: Estado do Brasil e Reino do Brasil. Por que o termo Brasil Colônia é utilizado até hoje com uma conotação de mera exploração? Se o Brasil foi uma colônia, por que ela era mais rica do que os Estados Unidos em seu período colonial? A quem devemos o legado de fundador do Brasil? Qual era o plano? O que deu errado? Entrando nessa ideia do Brasil colonial, abarcando o Brasil colonial, é fundamental, antes de discutirmos se o Brasil foi ou não uma colônia, analisarmos algumas coisas no seu sentido mais pluralizado. Exemplo: índios e não índio. Pegar, por exemplo, um Guarani, um Tupinambá e um Tupi é falar de índios diferentes. Ou seja, há um conjunto cosmológico singular em cada uma dessas culturas. Chega o elemento português aqui. O elemento português apresenta objetos de área comum. Uma fé, uma forma de organização de espaço urbano, apresenta conceitos que hoje nós já nascemos com eles prontos e que nós sabemos o valor que eles têm. Exemplo: vida privada, cotidiano. E eles vão apresentando esses elementos e vão dando uma cara de unidade. E essa cara de unidade, essa consolidação, é que vai possibilitar uma discussão se o Brasil foi ou não uma colônia, já que nós vamos encontrar um processo civilizatório ocorrendo no Brasil, e não apenas uma colônia per si em que a exploração ocorre. O pessoal às vezes fala sobre a extração do ouro e reclama do tempo em que você pagava 1/5 do ouro explorado para a coroa portuguesa. Quem dera se hoje eu pudesse pagar 1/5 de impostos. Não é verdade? Eu pago muito mais e não pago por uma coroa e não recebo em volta. Se o Brasil era uma colônia, por que éramos uma colônia mais rica, por exemplo, do que os Estados Unidos na sua fase colonial? Quais são os méritos do processo português no Brasil, já que nós tantas vezes não os discutimos e nós não vemos esse tipo de discussão? Quais são esses méritos? E por que a história do Brasil é explicada sempre a partir apenas dos ciclos econômicos? Então, se a ideia é falar de um Brasil português, ela pelo menos me soa sempre melhor. A história do Brasil é riquíssima, né? Nós normalmente perdemos de vista, infelizmente, a substância da forma como, vamos dizer assim, o elemento essencial de como a educação no Brasil ela foi, vamos dizer, praticada
desde o período da fundação do Brasil. Quer dizer, o período colonial foi um período em que, claro, nós não tivemos uma pulverização da educação, os processos pedagógicos, eles ainda eram muito restritos, né, a certos nichos, a certos grupos, mas nesses grupos, nesses nichos, nós tínhamos ali verdadeira educação. E é difícil discutir esses temas. Por quê? Porque ainda há, no nosso tempo, uma imagem muito ruim construída sobre as mais variadas justificativas de nossa tradição. Dom João VI continua sendo associado a um gordo, corno, comedor de coxinhas. E até onde isso vai? O pessoal adora, dentro da historiografia, dizer que tal contexto foi bom ou ruim para o indígena, mas olhando sob o viés contemporâneo, sob as células oculares de nosso contemporâneo. Mas vamos nos remeter lá ao século XVI. Vocês já pararam para pensar que, para o indígena, aqueles espelhos representavam uma coisa excelente? E que o pau-brasil para eles era uma coisa banal? E de que, nesse sentido, eles escolheram aquilo. Eles também tinham uma autonomia humana. Brasil Imperial é um período da história brasileira entre 7 de setembro de 1822, a independência do Brasil, e 15 de novembro de 1889, a proclamação da República. Neste período, o Brasil foi governado por dois monarcas, Dom Pedro I e Dom Pedro II. Como realmente foi a fundação do Brasil? Durante esse processo, muita coisa aconteceu. Uma versão da história é conhecida, a outra, nem tanto. A questão do José Bonifácio apareceu para mim, sobretudo quando eu estava querendo saber a respeito da nossa fundação, quem era o nosso fundador. Que no Brasil nós tínhamos aquela ideia de que um português da família real, montado num jumento, na verdade era uma mula, né? Numa mula, com caganeira, gritou independência ou morte. E quando as pessoas me contavam sobre suas independências nos outros países e perguntavam da minha, eu percebia, eu não posso falar a minha história, não, isso não faz sentido. Não. Quando, em 1808, a família real vem para o Brasil, nós começamos ali a ter certas bases fundantes. E o que são essas bases fundantes? São, dentre outras coisas, elementos que toda nação tem e que o Brasil não tinha. A questão da imprensa, por exemplo, a questão de um exército organizado, um exército próprio, enfim. Dom João VI traz para o Brasil valores, ainda como príncipe regente de Portugal, que o Brasil não tinha. Então vira um país. Daí ele cria o Banco do Brasil, cria os portos, o ensino superior, etc. Toda a infraestrutura brasileira foi Dom João VI começou. Embora eu não concorde com a tese de que a família real era inculta, não concordo com nada disso. A biblioteca transportada por Dom João VI foi imensa. O amor dele por música, por pintura. O cara era culto, não é o imbecil que comia coxinha. Ocorre uma revolução em Portugal, a Revolução do Porto. E, nesse contexto, eles queriam obrigar, então, o Dom João a voltar do Brasil para Portugal, porque estavam já enciumados, estavam achando que só o Brasil ia para frente, coisas assim. Volta Dom João VI e depois eles queriam que o próprio Pedro voltasse também. E aí que o José Bonifácio diz não, ele acha que se o Dom Pedro voltar, o Brasil, ele não tinha essa comunicação de hoje, nem estradas, nem internet, nem correios. O Rio de Janeiro se transformou em centro das províncias quando veio Dom João VI. Antes disso, cada província era um universo diferente. Então, esse centro, o José Bonifácio diz, precisamos manter esse centro. Porque é importante, é um centro de intercomunicação, é um centro de administração. Precisamos desenvolver, inclusive, a partir desse centro, uma unidade. Então, José Bonifácio, em alguma medida, Dom João VI, na prática, ele deixa a estrutura do que seria o Brasil. José Bonifácio inventa com consciência, consciente do que fazia. O Brasil tem que ter este território unido. E se a gente tiver que dividir as províncias e cada uma delas obedecer só a Lisboa, nós não vamos conseguir essa unidade. O Brasil vai se quebrar. Porque se Portugal errar, o Brasil pode seguir o mesmo caminho revolucionário dos outros povos da América Espanhola, ou da França, dos Estados Unidos, e o Brasil se quebraria em diversas pequenas repúblicas.
E ele dizia, isso vai ser péssimo, enquanto a gente pode manter um grande e vasto império, que era a ideia dele, certo? Então José Bonifácio escreve uma carta muito mal criada para Dom Pedro, antes do dia do fico. Então vai ter o dia do fico e o José Bonifácio escreve para ele que se você tem honra de homem, né, e de príncipe, você vai ficar. Porque senão você vai ser responsável pelo rio de sangue que vai correr aqui. Essa foi a carta que José Bonifácio mandou. O José Bonifácio, dias depois, é chamado para integrar o ministério. Então Dom Pedro I deu muito valor. Não era Dom Pedro I ainda, né? É príncipe regente. Mas Dom Pedro deu muito valor a José Bonifácio. José Bonifácio integra o ministério. A partir daí ele manda Dom Pedro viajar pelas províncias. A ideia era viaje de província por província, porque o brasileiro tem esse valor ao símbolo do imperador, do rei. É que o José Bonifácio que cria o termo império, ele muda isso. O Portugal estava acostumado a falar em rei e reino. Então ele fala, para a gente fundar esse império, eu preciso da unidade. Para fixar a unidade eu preciso de um centro de força e união. O centro é o Rio de Janeiro e a pessoa que simboliza esse centro é Pedro. Pedro, viaje para as províncias e conquiste o povo. Pedro era carismático. Coloca o Dom Pedro como, digamos, o símbolo de união. Foi o José Bonifácio. E como é que eu tenho certeza disso? Porque ele fundou uma sociedade paramaçônica para enfrentar a maçonaria. Ele sabia muito de sociedade secreta. Ele fundou uma sociedade secreta chamada a Nobre Ordem dos Cavaleiros da Santa Cruz. Santa Cruz, um dos nomes antigos do Brasil. Na sociedade secreta dele tinha uma das lojas, né, que ele não chamava de loja, chamava de palestra, chamava-se Independência ou Morte, muito antes do grito. Ele inventou o termo. Ele coloca Dom Pedro de Arconte-Rei, que era o cargo mais alto, que é quase o imperador. E ele, logo em seguida, que quando o Brasil, primeiro império, Dom Pedro I, qual é o primeiro-ministro? José Bonifácio. Toda a estrutura ele criou na sociedade secreta dele. Enquanto estavam discutindo se ia ser república, se ia manter o príncipe dele, já tinha montado tudo. E aí, por isso que ele é o fundador do Brasil, tá entendendo? O que é o projeto antigo que herda desde Dom Henrique, que era o príncipe das grandes navegações, dos Joões anteriores a Dom João VI, tudo o que ele faz? Não, Portugal, o grande império, o ideal de grande império, o ideal de civilização cristã, certo? O ideal de ser maior que os gregos, que é o ideal de Camões. Ele diz Portugal superou os gregos. Aquilo que cantavam os gregos fica pequeno se a gente fala das grandes navegações de Portugal. Esse é o ideal. José Bonifácio traz para o Brasil. Então vamos defender, Cavaleiros da Santa Cruz. Vamos defender essa coisa gigante. O último discurso dele em Portugal foi que terras para o grande e vasto império, para a gente fazer uma nova civilização. Onde a gente tenha o assento com 2 S, claro, a gente tenha o assento para as ciências, as letras e as artes. A gente até fica emocionado de pensar no que o Brasil se transformou, tendo uma fundação, um fundador desse e um ideal de fundação desse. O Brasil era isso tudo. E tudo isso eu digo porque José Bonifácio é o estrategista da independência, estrategista até de guerra, porque ele monta a marinha do Brasil e diz que o principal elemento era a marinha. Por quê? Para a guerra não se travar nas casas das pessoas. Vamos travar a guerra no mar. Quando eles estiverem vindo, a gente já os derruba. A marinha do Brasil é grata a ele até hoje. Então, assim, ele tem a visão total, estratégia de guerra, estratégia de integração nacional por meio do símbolo unificador, a estratégia do Centro de Força e União, que é local também, no Rio de Janeiro, a estratégia diplomática. Ele nomeia pessoas especiais para a Inglaterra, para a França, para a Argentina, que não era ainda a Argentina que a gente começa, era a Confederação da Plata e uma série de coisas, para os Estados Unidos, dando ordens, faça isso, faça aquilo, faça aquilo, faça aquilo. Esse é o nosso primeiro império, ele fez tudo isso. Ideia para educação de escolinha. Ele disse método tal para educar crianças. Universidade vai ser fundada em São Paulo com essas e essas bases, cursos tais e tais. Tá? Como tratar os franceses? A gente faz isso e cria um ciúme com os ingleses. Se eles não obedecerem, a gente vai para os ingleses. Se eles não gostarem, a gente fala que a gente se une com os argentinos e mata todos eles. E coisa assim. Ideal de integração americana, que fala, não sei o que a esquerda pega, Foro de São Paulo, tem nada a ver, ele inventou. Com outros objetivos, com outras funções, com aproveitamento evidentemente comercial, mas sobretudo de autodefesa. Não vamos deixar a Europa mandar aqui. Brasil República. A República no Brasil surge principalmente a partir de 3 questões. A primeira está relacionada à forma com que o abolicionismo foi feito. Naquela época, os escravos eram tidos como propriedade.
e, como toda propriedade, tinha um valor de mercado. O abolicionismo foi feito de tal forma que os proprietários não receberam nenhum ressarcimento para abrirem mão de seus escravos. Isso fez com que o Império perdesse o apoio dessa classe. A segunda questão está relacionada ao exército. O exército lutou na Guerra do Paraguai por um tempo excessivo. Existia um desprestígio em relação à marinha, pois o Império privilegiava e premiava a marinha enquanto o exército estava morrendo na Guerra do Paraguai. Isso fez com que Dom Pedro perdesse o apoio do exército também. A terceira questão foi religiosa. Dom Pedro entra em conflito com a Igreja, não segue algumas bulas papais que proíbem o casamento entre maçons e católicas, manda prender bispos que seguem ordens da Igreja e não as suas, e acaba perdendo o apoio dos fiéis. Quando teve a independência, o Brasil tinha 3.000 monges. Quando chegou no dia da República, tinha 8. O governo imperial não deixava os superiores das ordens religiosas fiscalizar o que estava acontecendo dentro, não deixava fundar novas escolas religiosas. Isso, a igreja estava acabando. A República veio de um acordo entre a igreja e uma parcela da maçonaria, porque ali era todo mundo maçom, o imperador maçom, o republicano era maçom, todo mundo maçom. Então tem uma briga interna na maçonaria e a igreja se aliou com uma parte e apoiou a República. Quando a República é instaurada, que é um golpe em cima da monarquia, a monarquia já tinha construído esse argumento. A República simplesmente aprofunda e leva isso a uma estratosfera. De modo que, desde o momento em que a República, de fato, configurou-se como tal, em 1889, a República nunca permitiu, efetivamente, que o Brasil tivesse alguma identidade cultural. E mais, cunha uma ideia de que o Brasil é o país do futuro. Porque quando você deslegitima a cultura de um povo, aquela cultura pode ser fabricada, ela pode ser construída artificialmente por determinação estatal. Então, toda a trajetória da República Brasileira é a trajetória, entre outras coisas, da construção de uma identidade nacional a partir da esfera do Estado. A unidade, a concentração do poder substitui o senso de identidade nacional, meu Deus do céu. Quer dizer, se não existe uma unidade de sentimento no povo, alguém tem que criar uma unidade artificial e impor. Você esquece tudo que o Brasil foi, toda a sua herança intelectual, a sua herança espiritual, a sua história e coloca outra. Aí você vai colocando a história de um movimento internacional. Pode ser um movimento comunista, mas isso pode acontecer, porque é o que a Olga Benário é parte do movimento comunista. Agora, não é só contra o comunismo que temos que nos aprender a nos defender, é qualquer outra coisa que queira tomar o lugar da verdade, o lugar da história, das nossas características próprias, da nossa voz, do nosso modo de ser no mundo. Qual é o modo de ser do brasileiro no mundo? Você dificilmente encontra no Brasil algum político ou estadista que tenha uma visão integral do Brasil. Geralmente a visão é paroquial, ele vê um pedacinho que é a classe dele, o grupo dele. Como pessoa da esquerda, eu só vejo o seu próprio umbigo, né? Ninguém procura captar o Brasil inteiro, né? Para isso, evidentemente, você não precisa ter viajado o Brasil inteiro. Um pouco de imaginação basta, um pouco de estudo basta, para você entender como é que a pessoa sente, né? Você vê, por exemplo, você vai no Rio Grande, o Rio Grande tem uma certa consciência histórica. Sabe por que eles têm a consciência histórica? Porque a sua história foi condensada numa grande narrativa épica que é do Érico Veríssimo, O Tempo e o Vento. Então, não é obra de história, é uma obra de ficção, mas é a epopeia do Rio Grande. Todo gaúcho leu isso e ele tem isso na memória. Então, você vê, até eu, quando ia no Rio Grande, eu ouvia os caras cantando no Rio Grande, eu mesmo me emocionava, porque eu me sentia participando da história. Agora, tem isso em São Paulo? Tem isso no Rio? Já não tem mais. O Rio tinha, acabou. Estado nenhum tem esse senso de unidade histórica. Nem em Minas Gerais você encontra muito isso mais. Sobrou só no Rio Grande. Não, a República foi uma palhaçada, desde o início. Você vai lá no Rio de Janeiro, você olha o Paço Imperial, que é onde morava o imperador, e depois você vai olhar o Palácio do Catete. O Paço Imperial, o que é? Uma velha casa de fazenda, onde o imperador morava com toda a modéstia, sem gastar dinheiro público. Fizeram a República, daí os generais, não, vamos comprar um palácio, vamos ser os gostosões. Começaram a gastar dinheiro público, começou a corrupção desgraçada, que no Império não tinha.
tá certo? E o Brasil caminhou de golpe em golpe, de revolução em revolução e nunca mais estabilizou, não teve 5 anos seguidos de democracia e de ordem, meu Deus do céu. Então você quer saber o que foi a República? Uma bela porcaria, é? E essa outra fase começa com militares no poder. A gente fala de ditadura militar a partir de 64. A gente começa com uma república que é conhecida como República da Espada, do Deodoro, Marechal Deodoro da Fonseca, e o seguinte, Marechal Floriano Peixoto. A gente tem uma República da Espada porque é a República do Exército, é uma ditadura positivista. Nossos 2 primeiros presidentes foram ditadores militares, digamos assim. Então, a Constituição foi feita em 1891, a Constituição já foi desrespeitada pelo segundo presidente da República. A revolta da Armada, a Marinha, lembra que eu disse que o Exército que era republicano, mas a Marinha adorava o Império. Aí a Marinha, vez ou outra, colocava navios de guerra na frente do Rio de Janeiro, dizendo: vou bombardear tudo se você não fizer tal coisa. Aí a revolta da Armada, a famosa revolta da Armada. Começa assim a história da República. E dizem que não teve guerra civil no primeiro momento, mas aí depois tem revolta da Armada, depois tem Canudos, depois tem um monte de coisa. O Brasil precisa formar e reconhecer pessoas capacitadas, e esse reconhecimento de pessoas capacitadas nas diferentes áreas é que vai possibilitar que pessoas cresçam. E a política, nesse apanhamento historiográfico de um século XX, em que sai uma coroa, sai uma trindade, entra outra bandeira, outro hino, outro símbolo constitucional, sai esses símbolos constitucionais, entra Vargas, carregando, no seu período, outros símbolos nacionais. Quando nós voltamos à ideia de Deus presente na Constituição, que não é mais o Deus da Trindade, é o Deus laico, é o Deus que abre um conjunto de possibilidades em que até Vargas ou Lula podem ser o Messias. Sai Vargas, uma Brasília surge. E estou fazendo tudo isso assim, de forma acelerada. Sai Brasília, no sentido de apresentação simbólica, nós temos 64. Sai 64, nós temos um novo Brasil para muitos. O novo processo de independência ocorreu em 88. Sai 88, 2002. Eis o momento de libertação do povo. Não, a libertação do povo aqui já aconteceu. Já aconteceu há muito tempo. Então esse processo de mudanças simbólicas, esses vácuos, germina a existência de todo tipo de tirania. Deixa ali, as sementes estão bem postas. E isso até hoje. O Brasil é uma aberração total. Brasília matou o Brasil, né? Eu considero o Juscelino Kubitschek uma das maiores bestas quadradas que já houve na história do Brasil. Porque o Rio de Janeiro, ele era a síntese do Brasil, né? Se você pegar, por exemplo, a literatura brasileira, ela é toda feita de sujeito que saiu do Amazonas, do Ceará, do Rio Grande, aí foi parar no Rio. E aí no Rio você tinha o diálogo entre as várias culturas do Brasil, né? Agora mudou para Brasília, criaram lá um tipo de arquitetura que torna uma manifestação popular quase impossível, porque está longe e os edifícios são dispostos de tal maneira que o povo não tem sequer acesso. Vocês viram isso em março de 2015, não é isso? Agora, se o governo estivesse no Palácio do Catete, ele caía em 24 horas. Tá entendendo? Então criaram uma capital para ser uma ditadura. Existe um livro feito por 2 arquitetos soviéticos, cujo nome não me ocorre agora, são 2 nomes complicados, que chama Cidade Comunista Ideal. É o modelo de Brasília. E foi isso que eles fizeram lá. Quer dizer, você chama um negro comunista para fazer a capital do país. Ele vai fazer o quê? Uma arquitetura comunista, evidentemente. É um falso símbolo nacional. Brasília não condensa nada da nacionalidade. Você vê ali algum sinal da velha arquitetura brasileira? O grande arquiteto que condensa a arte da arquitetura brasileira é o Zanini, não o Niemeyer. O Zanini trabalha com material nacional, aliás, só lida com matérias-primas do local, tá certo? Então, quer dizer, este é o arquiteto que personifica o Brasil. Claro, existem outros, evidentemente, né? Eu gosto muito do Marcos de Vasconcelos, tem vários arquitetos notáveis, mas o Niemeyer não é um deles, né? A arquitetura de Niemeyer, como a do tal do Vila Nova Artigas, arquitetura comunista,
Tá certo? Agora, a arquitetura comunista é a arquitetura para um governo centralizador. Agora, quem está no governo? Não precisa ser os comunistas. Foram os militares que ocupam. Eles fizeram a capital e deram para os militares. E daí veio uma ditadura falando, mas vocês fizeram a capital para ser uma capital da ditadura, virou uma ditadura, pô. Regime militar. Esse período durou de 1964 a 1985, época marcada pelos atos institucionais e pelos 5 governos militares. Governo Castelo Branco, Governo Costa e Silva, Governo Emílio Médici, Governo Geisel e Governo Figueiredo. A saída do João Goulart foi precedido também de várias ações. As mulheres nas ruas, em marcha, a Igreja Católica, os padres pregando abertamente que Deus orasse pelo Brasil, Deus abrisse seus olhos para o Brasil e tirasse o governo ali. Toda a mídia, exceto o jornal Última Hora, a OAB, a questão dos empresários também. Por que os empresários? Eles não queriam suas empresas estatizadas. Os produtores rurais. Por que os produtores rurais? Porque eles não queriam ter as suas propriedades confiscadas. Então está todo mundo interessado. Os padres, né, a Igreja Católica, porque nos comunismos não tem religião. Muito pelo contrário, os religiosos são perseguidos. Como Fidel Castro perseguiu os religiosos da raiz, da matriz africana. Ninguém mais aguentava o governo João Goulart, que realmente estava desmantelando o país. Então, fizeram o que foi até então a maior manifestação popular da história e derrubaram o governo com a promessa de fazer novas eleições em 6 meses. Depois de 6 meses, decidiram que era melhor ficar por lá mesmo. E ficaram 20 anos, meu Deus do céu. O que se espera que aconteça? Que eles saiam de lá com grande popularidade? Até que saíram, tiveram popularidade até o governo Médici. O presidente Médici, do qual se fala tão mal, ele, na última semana de governo, ele tinha 82% de popularidade. Depois, com o Geisel e Figueiredo, a coisa foi caindo. Quando eles saíram, não tinha popularidade nenhuma. Está todo mundo por aqui com eles. E olha, tem um ditado que diz que o hóspede não deve ficar na casa mais de 3 dias, porque no 4º dia já começa a encher a paciência. Os militares cometeram esse grande erro, disseram, não, nós vamos ali resolver o problema e vamos para casa. Ficaram lá 20 anos, meu Deus do céu. Aquilo poderia ter marcado a nossa história para sempre. Bastava que eles cumprissem o que prometeram ao povo. O Brasil tem um risco. O que é o risco Brasil? Nós temos uma Constituição extremamente interventora, extremamente forte, em que o Estado manda sempre, manda em tudo. Se elegermos um socialista ou um comunista em cima dessa Constituição, você tem facilmente um Estado totalitário. Porque juridicamente ele já tem o poder para criar o Estado totalitário. Ele não tem bloqueio nenhum, ele não tem limite nenhum. Ele tem um Estado quase que ilimitado, que ele pode brincar com isso.